Olá, seja muito bem-vinda à nossa live Ressignificando a sua história, para que você possa viver seu propósito de vida. Você sabe o que é realmente ressignificar? Né? A gente ouve tanto falar hoje em dia, eu vou ressignificar, eu preciso ressignificar, mas vamos entender realmente a fundo, né, o que é ressignificar? O que é dar um novo sentido à nossa vida não é um processo tão simples e tão superficial quanto se parece. Então é sobre isso que vai ser a nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda. Eu vou aqui enviar o aviãozinho, né, convidando. Opa, apertei alguma coisa errada aqui. Vou aqui estar enviando o aviãozinho para poder chamar aqui, né, as colegas. Peço que você também possa fazer a mesma coisa. Vamos convidar aí as amigas, aquelas que você percebe que elas estão precisando também ressignificar as suas vidas, ressignificar a sua história de vida, né? Como é importante a gente entender esse conceito no fundo, né? A fundo, o que é ressignificar, o que é dar um novo significado para a nossa vida, para que a gente possa realmente aprender a viver de forma mais leve, de forma mais plena, para que a gente possa cumprir o nosso propósito de vida. Só um minutinho, eu esqueci de ligar a lâmpada aqui. Vai chegando uma hora que vai ficando escuro. Eu esqueci da bendita da lâmpada. Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a olhar para a nossa história de vida de uma forma diferente, de uma forma que a gente possa olhar por aquilo que a gente aprendeu e não olhar somente para a dor. Todas nós tivemos situações de dor em algum momento da nossa vida, né? Todas nós tivemos situações que nos deixaram tristes, que marcaram, né, o nosso emocional. Só que a gente precisa aprender a olhar para essa situação e dar um novo sentido, dar um novo significado. E como que a gente faz isso? Quando a gente fala de ressignificar, deixa eu só abaixar aqui. Quando a gente fala de ressignificar, dá a impressão que assim, é só eu pensar de forma positiva aquilo que eu vivenciei e que eu já estou dando um novo significado para minha vida e tá tudo bem. Não é bem assim que funciona. Para que a gente possa dar um novo significado, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vivenciamos vai gerar uma resposta mental, né? O nosso cérebro, diante daquela situação vivenciada, ele vai criar ali respostas em relação àquilo ali. O nosso corpo, ele vai criar memórias emocionais diante daquele fato, diante daquela situação. Essas memórias emocionais no corpo, elas vão ser transformadas em sensações. Então não adianta somente eu pensar, vou dar um novo significado, vou olhar para essa situação de uma forma diferente. Mas se eu não mudar a minha forma de pensar sobre aquela situação, se eu não trabalhar as questões, as sensações que eu sinto no meu corpo, muitas vezes essa ressignificação, ela não vai ocorrer de forma profunda, né? Vai ser só uma mudança de pensamento, simplesmente. Não vai ocorrer realmente uma mudança cognitiva. Então, ressignificar é dar um novo significado, um novo sentido para as experiências dolorosas que nós já vivenciamos. Só que nós, como seres humanos, nós como seres cognitivos, seres pensantes, né? Nós pensamos, nós sentimos, nós idealizamos, nós imaginamos e tudo que nós vivenciamos vai gerar o quê? Uma sensação. Algumas a gente nem percebe, que nós estamos vivenciando tão no automático, né? Principalmente nesses últimos anos, pós-pandemia, onde a gente está em contato com muitas informações, né? A gente está em meio a tantas informações e muitas vezes nós estamos vivendo ali sem nem perceber exatamente como está verdadeiramente o nosso corpo. Como estão as sensações que o nosso corpo está nos trazendo? Porque o nosso corpo, ele vai armazenando memórias emocionais. Ele vai guardando essas memórias e toda vez que você entra em contato com alguma situação que vai remeter àquela memória de dor principalmente, ele vai ativar o que? O seu sistema, que é chamado de sistema somatosensorial.
Ou seja, é uma somatização das sensações que a gente tem, grosseiramente falando. É claro que vai muito além disso, né? Mas não vou entrar nesse aspecto aqui, porque senão vai ficar uma live que ninguém vai entender direito, né? Mas eu vou trazer de modo mais prático. Então, por exemplo, você passou por uma situação dolorosa e naquele momento você teve um impacto, né? Você teve aquele impacto, você muitas vezes teve um susto, muitas vezes o seu sistema endócrino começou a liberar hormônios, né? Principalmente adrenalina, que é o hormônio de luta ou fuga. Por que luta ou fuga? Quando acontece uma situação em que o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente se percebe em perigo, essa adrenalina ela é liberada para que a gente possa reagir diante daquela situação. Ou a gente vai enfrentar aquela situação, ou a gente vai fugir daquela situação. Então, só que muitas vezes a gente está tão no automático, a gente está naquele processo que nem está se dando conta do que realmente estamos vivenciando em relação ao nosso corpo, em relação à nossa mente, que a gente acaba nem percebendo muitas sensações que o nosso corpo traz. Existe um cientista que se chama Van der Kolk. Ele pesquisou, né, durante muitos anos, através do seu trabalho de pesquisas, o quanto o nosso corpo ele guarda essas marcas, né, essas memórias emocionais, principalmente diante de situações que foram traumáticas, né, situações que geraram um impacto muito grande, tanto no nosso sistema nervoso, quanto também no nosso corpo. Então, quando a gente fala de traumas, não necessariamente foi uma situação grandiosa que aconteceu, mas é o quanto aquela situação impactou o nosso sistema nervoso, e muitas vezes tem traumas que ele altera muito a nossa forma de funcionar cerebralmente falando, né? O nosso cérebro, quando é muito impactado por um trauma, ele altera a sua forma de funcionar. E não é só isso que o trauma causa. O trauma faz com que o corpo guarde memórias, sensações. Então, muitas pessoas que passaram por traumas, elas não têm aquela memória, né, daquela cena, daquele evento. Uma memória racional, uma memória cognitiva. Porque muitas vezes o nosso, que nós chamamos da psicanálise de inconsciente, ele vai guardar essas memórias dolorosas para quê? Para nos proteger, para que a gente não fique acessando aquelas memórias e sofra. Então, muitas vezes a memória cognitiva, né, a memória dos fatos ali, memória episódica, memória interpretativa, a gente não lembra, mas o nosso corpo, ele traz sensações. Então, por exemplo, uma mulher, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, uma mulher que passou por uma situação de abuso, principalmente na infância. Ela pode não lembrar daquela cena, ela pode não nem lembrar, nem imaginar que ela passou, porque às vezes faz tanto tempo e que ela nem sabia que aquilo era um abuso. Mas o corpo dela guardou memórias emocionais. Então, muitas vezes, quando alguém vem abraçar ela, ficar, sabe, chegando muito perto, abraçando, ela já fica ali, já sente repulsa, né? Aquilo gera um desconforto muito grande, ela já começa a se mexer, já fica desconfortável. Muitas mulheres se casam, ela não tem a memória daquele abuso. Só que o corpo dela guardou aquela memória emocional, aquelas sensações de, muitas vezes, quando o marido se aproxima dela, quando vem fazer um carinho, muitas vezes aquilo é algo tenso para ela. Então, muitas mulheres nessa parte sexual, para elas é tenso. Para elas não é algo que realmente é prazeroso, porque muitas delas passaram por situações traumáticas, ela não tem a lembrança cognitiva disso, mas o corpo dela lembra. Ao ser tocada por aquele homem, ao ser abraçada muitas vezes, gera desconforto, gera sofrimento. Então, muitas mulheres, elas desenvolvem, né, o que muitos falam de frieza, né, sexual, ela começa a ficar fria. Não é porque ela não quer ou porque talvez ela não ame aquela pessoa. Muitas vezes ocorreu uma situação que foi traumática para ela, ela não tem memória, não tem lembranças conscientes disso, porque o inconsciente jogou lá, guardou para que ela não sofresse, mas muitas vezes o que o inconsciente faz? Ele vai tentar substituir aquela dor. Então, se aquela memória vai causar dor, o que ele vai fazer? Ele vai preservar aquela memória. Então, muitas vezes a mulher não lembra, mas muitas vezes desenvolve um mecanismo para que doa menos. Então, muitas mulheres desenvolvem uma vergonha muito grande.
Tem mulheres que têm vergonha de ficar nua na frente do seu marido. É marido, tá casada. Mas ela tem vergonha disso. É uma vergonha que ela nem sabe explicar. Porque muitas vezes existe uma questão traumática por trás daquela vergonha. Muitas vezes ela tem medo, ela não consegue se entregar naquela relação, mesmo sabendo que aquele é o marido dela. Mesmo sabendo que aquela pessoa é uma pessoa de confiança para ela. Mas sem ela ter consciência, ela está trazendo essas sensações dolorosas para essa relação hoje. E ela não sabe por que muitas vezes ela não tem vontade de ter relação. Ela não sabe por que muitas vezes ela tem vergonha, né, de expor o seu corpo diante daquela pessoa. Muitas vezes ela não sabe porque ela tem vergonha de abraçar. Muitas vezes de falar dos seus sentimentos. Então é algo que é muito profundo. Então quando a gente fala de ressignificar, não é simplesmente eu ir lá, falar agora eu vou pensar de forma diferente em relação a essa situação e tá tudo bem. É muito mais profundo do que isso. Então ressignificar envolve um processo cognitivo, envolve o pensar, envolve o processo das memórias emocionais do corpo, ou seja, as sensações, porque não adianta eu mudar aqui a forma de pensar, se o meu corpo ele não está conseguindo mudar a forma com que ele sente diante daquela situação, ou diante de situações parecidas. Porque o nosso cérebro, ele é bem complexo. O que ele faz? Ele sempre vai buscar o que? A associação. Então, se acontece uma situação na sua vida hoje, o seu cérebro, ele vai buscar alguma associação de alguma situação parecida que ocorreu. E aí, muitas vezes, o inconsciente vai trazendo algumas memórias, principalmente memórias corporais, sensações. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma violência, né? Eu já atendi várias, principalmente adolescentes, que os pais brigavam muito quando ela era criança, né? No ano passado eu estava trabalhando no CAPS, Infanto Juvenil, estava atendendo adolescentes, e aí teve uma que trouxe assim, ela falou assim, eu não posso ouvir gritos na rua. Se eu estiver andando na rua e eu começar a ouvir gritos, eu já começo a ficar nervosa, eu começo a ficar muito tensa, a minha ansiedade já dispara, o meu coração acelera, minhas pernas ficam bambas. Por quê? Quando ela era criança, os pais brigavam muito, tinham muitos gritos na casa dela, então aquilo gerou um trauma, né, no corpo dela. Então, mesmo que ela não tenha a memória cognitiva daquela briga, mas toda vez que ela tá na rua que alguém começa a gritar, mesmo que as pessoas não estejam brigando, mas o cérebro dela acionou um gatilho no cérebro dela. Então o cérebro vai buscar o quê? Aquela memória. E aí o corpo dela começa a ter aquelas sensações ruins, desconfortáveis, de ansiedade, de angústia, de medo. E nesse caso ela conseguiu identificar. Mas tem pessoas que não conseguem identificar isso e ela fica sofrendo e ela não sabe por quê. Às vezes a pessoa chega numa festa, por exemplo, num salão de festa, e de repente assim, ela olha, tá tudo bem, todo mundo se divertindo, uma festa legal, só que aí ela começa a sentir no corpo dela um desconforto muito grande. A vontade de ir embora, começa a ficar inquieta e ela não sabe por quê. Quem tá com ela também acha que ela é chata, que ela é antissocial, mas não é. Muitas vezes ela já deve ter passado por uma situação que lá atrás foi traumática, ela não tem a memória cognitiva, a memória episódica do que aconteceu, mas o corpo dela, o sistema nervoso autônomo, que é parte do nosso sistema nervoso, que ele capta sinais, ele capta estímulos do ambiente. Então, uma pessoa que passou por vários traumas, esse sistema nervoso, ele fica o que? Acionado o tempo todo. Então, ele está captando estímulos, mesmo que não seja nada que ofereça perigo, que coloque a vida daquela pessoa em risco, mas ele está captando sinais. Aí vai acionar uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala cerebral. O que essa amígdala cerebral faz? Ela funciona como se fosse um sistema de alerta. Por exemplo, quando o nosso carro tem o sistema de alarme, né? Quando algum ladrão ou alguém encosta no carro, aciona o alarme. Então ele começa a disparar e fazer um barulho. Por quê? Para avisar que tem alguém tentando invadir o carro, tentando roubar o carro. No nosso cérebro, essa amígdala cerebral, ela funciona como um alerta, como se fosse aquele alarme do carro. A hora que o sistema nervoso está captando estímulos do ambiente
E se essa pessoa, ela tá no estado de alerta, de hipervigilância que a gente fala, o que é esse estado de hipervigilância? É uma pessoa que passou por diversas situações, que ela não tem a memória, né, cognitiva disso, mas o corpo dela guardou aquelas sensações, aquelas memórias emocionais. Então, às vezes, ela está em determinados lugares, ela começa a sentir desconforto, ela começa a ficar agitada, ela começa a ficar tensa, transpirar, pernas ficam bamba, coração acelera, pupila dilata, e ela não sabe explicar por que ela está tendo esses sintomas. E muitas vezes esses sintomas são de situações traumáticas que ela vivenciou. Então, essa amígdala, o que ela faz? Acionou o sistema de alerta. Então, ela começa, ela vai entrar em contato com o nosso sistema neuroendócrino, que vai produzir hormônios, neurotransmissores, para que a gente possa entrar ali em estado de alerta. Ou eu preciso fugir, ou eu preciso lutar em relação àquela situação de perigo. Só que muitas vezes, na realidade, não tem um perigo acontecendo ali. Mas o cérebro, o sistema nervoso autônomo, ele captou estímulos. Como ele ficou desregulado devido àquele trauma, devido àquela situação, ele começa a captar esses estímulos como se algo de perigo, algo que estivesse colocando a vida dessa pessoa em risco fosse acontecer. E aí gera esse desconforto. Então, olha como é muito mais profundo do que se possa parecer. Pessoas que têm, por exemplo, crises de pânico. Muitas pessoas vivenciaram situações traumáticas na sua vida e elas desenvolveram ao longo da sua vida crises de pânico. Ela não sabe a verdadeira causa daquela crise de pânico. E aí muitas pessoas que estão perto, que nunca passou por uma crise de pânico, acham que é frescura, que é exagero, mas não é. Para aquela pessoa, muitas vezes é uma sensação de morte. Por quê? Porque o coração dela começa a acelerar demais, a pupila dilata, começa a tremer, o cérebro dela tem a sensação que está perdendo o controle. Então, por isso que muitas começam a ficar ofegante e acham que vai morrer. Na cabeça, na mente dela, ela vai morrer, porque está uma situação descontrolada, ela não está conseguindo ter um controle. Então, uma sugestão, se alguém de vocês, porventura, entrar num processo de crise do pânico ou estiver perto de alguém, é pedir para essa pessoa ficar descalça, com os pés no chão. Porque quando a gente fica descalça, é claro, né, se o ambiente permitir, isso traz segurança para o nosso cérebro. O cérebro vai entender que tá tudo bem, que tá seguro, né? E ajudar essa pessoa a respirar profundamente, para ela ir se acalmando, vai trazendo um pouco mais de calma, de tranquilidade, para que ela vá se sentindo segura. Porque o cérebro, na crise de pânico, é como se ele perdesse o controle, né? Ele sente totalmente sem segurança nenhuma, sem controle. E isso, né, para o nosso cérebro é horrível. Né? Então, o nosso cérebro, ele precisa do quê? De segurança, de se sentir confortável, de se sentir seguro. Então, por isso que quando a gente vai fazer algo que é novo na nossa vida, né? Algo que a gente nunca fez, a gente vai num lugar que a gente nunca foi, vai encontrar pessoas que a gente nunca viu muitas vezes, gera aquele sentimento de ansiedade, de desconforto. Por quê? Porque é algo novo para o cérebro. Ele não está acostumado com aquela situação. Então, ele vai produzir, muitas vezes, sensações de desconforto. Porque aquilo ali está gerando insegurança. Ele não sabe o que vai acontecer diante daquela situação. Por isso que toda mudança, ela precisa de um processo, de um passo a passo. Se a gente vai mudar de forma brusca, vai gerar um desconforto muito grande, pode causar uma ansiedade, os níveis de ansiedade podem aumentar muito, porque é algo que não é só a mudança no comportamento. O nosso cérebro, a nossa mente, ela precisa compreender aquele processo de mudança. Se não gera desconforto, gera a sensação de insegurança, gera a sensação de perda de controle. E o ser humano, ele tem a necessidade de se sentir no controle, mesmo que não esteja no controle. Mas a gente sempre quer ter aquela sensação de que a gente sabe o que está acontecendo. Porque senão vai gerar um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, um desconforto muito grande. Então, quando a gente fala de ressignificar, envolve muito mais do que só mudar a forma de pensar. Envolve mudar conexões neuronais, ou seja, a forma com que o nosso cérebro vai encarar aquela situação.
a forma com que nós vamos sentir no nosso corpo aquela situação. Então não é só simplesmente eu vou fazer uma carta ou eu vou escrever a minha história e vou colocar os aprendizados que eu tive. Não é só isso que é ressignificar. É muito mais profundo. Na época que eu fiz a formação em coach, lá em 2016, né, que foi uma formação assim realmente bem... Naquela época era formação de verdade, né? Hoje em dia a gente vê umas formações por aí muito rasas, muito superficiais. Naquela época eram 8 dias, né? A gente era presencial, a gente fazia em 2 etapas, né? 4 dias, depois passava um tempo, voltava ali, acho que um mês e meio depois, mais 4 dias, o dia inteiro fazendo exercício e aula. E aí eles passaram um exercício que é muito legal pra gente fazer para ajudar no processo de ressignificar. Então, lembrando que não é só algo superficial, tá? Então, era pra gente escrever a nossa história de vida em 4 etapas, né? Depois, se vocês quiserem fazer, mas não vai fazer agora, fica aqui na live, aprende como que é a ferramenta e depois você faz. A gente vai escrever a nossa história em 4 etapas, né? Aí, dependendo da idade, você pode aumentar a quantidade de anos, mas naquela época eles pediram pra gente colocar do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 e depois até a fase atual. Por quê? Porque do 0 ao 7 é a época mais sensível, né? Que a gente tá em formação, a nossa estrutura psíquica está em formação, a nossa personalidade, né? A nossa autoestima. Então, o que é o objetivo? É você escrever os fatos que foram mais impactantes na sua vida. Do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21 e dos 21 até agora, independente da sua idade. Por quê? O que aconteceu na nossa infância vai dar base para o que nós vamos vivenciando ao longo da nossa vida, tá? Então, por isso que a gente precisa cuidar bem das infâncias de hoje, né? Quem é mãe precisa aprender a estudar sobre neurociência da infância, o quanto algumas ações que a gente faz, a gente sem querer, sem perceber, isso pode prejudicar a formação e a formação da estrutura psíquica e da personalidade dos nossos filhos. Então, a gente precisa realmente buscar estudar sobre isso, né? Então, a primeira fase dessa reescrever a sua história, então primeiro você escreve os pontos que foram impactantes, né? Aquelas que você lembra, depois você deixa descansar aquela escrita, depois de uns 2, 3 dias você volta lá, porque para algumas pessoas é um exercício muito profundo, porque às vezes ela vai acessar situações que foram muito impactantes. Então, para quem está com depressão ou tem transtorno de ansiedade, eu não sugiro fazer esse exercício sozinha, porque pode acessar memórias que foram muito dolorosas, que ainda estão ali abertas, né? Feridas que ainda estão abertas. Então, só faça se você já sentir que você tá melhor, né? Quem tá com depressão, não recomendo. Não recomendo porque no caso de depressão a gente precisa trazer memórias positivas, não acessar memórias que às vezes foram ruins. A pessoa já está no estado, né, de dificuldade de acessar aquilo que é positivo. Então, o objetivo desse exercício é ser aplicado em pessoas que não estão com depressão, não tenham um transtorno de personalidade ou um transtorno de ansiedade, tá? E aí você fez a primeira parte, você vai reescrever essa história. Você vai pegar aqueles fatos que você escreveu na primeira parte e vai tirar um aprendizado ou mais aprendizado de cada situação. Por exemplo, no meu caso, quando eu tinha 6 anos, meu pai falou que eu era muito feinha, porque eu nasci prematura, eu era muito magrinha, tá? O que eu posso aprender com isso? Então, aí depois dos 7 aos 14, quando eu tinha 14, mais ou menos por volta de 14 anos, meu pai disse que como a gente trabalhava, né, por dia, para os nossos vizinhos, ele falou que para os meus irmãos, aquela pessoa podia pagar mais porque eles eram homens. E para mim, eles podiam pagar menos porque eu era mulher, então mulher é mais fraca. Então, naquele momento, eu fiquei chateada porque eu achei injusto os meus irmãos ganharem mais que eu se a gente estava trabalhando por dia. Se você contrata um pedreiro por dia, não importa se ele trabalhou muito ou pouco, o combinado foi pagar por dia. E aí aquela frase de que mulher é mais fraca, naquele momento só me deixou chateada.
Mas de forma inconsciente, aquilo gerou em mim algo que por muitos anos eu tinha necessidade de trabalhar demais, de fazer demais. De forma inconsciente, só fui descobrir isso depois, só fui ressignificar isso depois no processo terapêutico, de que eu não precisava ficar trabalhando demais, me esforçando demais, para provar para quem? Para quem eu estava querendo provar que eu era capaz? E aí, depois de um longo processo terapêutico, eu fui compreender que aquele excesso de trabalho, excesso de fazer, era para provar para o meu pai que eu sou mulher, mas eu sou capaz, eu dou conta. Então, olha como é profundo o processo de ressignificar. Então, não é só você ir lá fazer essa escrita, essa reescrita da sua história, dos pontos que te marcou, e depois você ir lá identificar um aprendizado. Esse é um passo dos vários passos de realmente ressignificar a nossa história. Porque não é só reescrever, muitas vezes a gente escreve, a gente coloca lá um aprendizado, mas o nosso corpo está trazendo sensações, muitas vezes sensações ruins, negativas, de desconforto. Muitas vezes está vindo imagens, flashes de imagens, muitas pessoas têm dificuldade de acessar imagens dos fatos que ela vivenciou. E tá tudo bem, cada organismo, cada mente, cada cérebro trabalha de uma forma diferente. E a gente precisa entender e respeitar cada ser humano na sua individualidade. E é por isso que eu venho assim estudando tanto, buscando tanto, principalmente estudar a neurociência, o que ela traz de comprovação, né, de que os cientistas realmente puderam comprovar através de estudos da neuroimagem, de mapear o funcionamento cerebral, para a gente parar com esse negócio de comparar. Ah, mas eu também passei por situações difíceis na minha vida e eu tô bem. Muitas pessoas falam isso, né? Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Ah, mas a minha infância foi difícil e eu sobrevivi. Tá, mas a que custo você sobreviveu? O seu cérebro, o seu sistema nervoso, ele deu conta. Ele fez de tudo para você sobreviver. Mas muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão no nível altíssimo de ansiedade. Muitas vezes elas não percebem que elas estão trabalhando em excesso para, muitas vezes, esconder um vazio emocional. Muitas estão descontando na comida para descontar um vazio, para preencher um vazio emocional. Muitas, elas trabalham de forma excessiva para não voltar para casa, para ficar menos tempo em casa com os filhos, porque sabe que quando chegar em casa muitas vezes tem conflitos. Muitas pessoas vão trabalhar em vários ministérios na igreja para ficar menos tempo com a família, só que ela não tem consciência disso. Aí é que tá a questão. Muitas pessoas falam, eu passei por tanta situação difícil na minha vida e eu tô aqui. Só que muitas vezes ela não tem consciência de que, às vezes ela tá passando por alguns processos e ela não, para ela tá normal. Porque foi aquela forma que o sistema nervoso dela fez para ela ter dado conta de sobreviver. Só que chega uma hora que muitas desenvolvem a depressão, transtorno de ansiedade, crise de pânico e fala assim, do nada começou a me dar crise de pânico. Não é do nada, existem várias razões. Só que foram várias situações que foram acontecendo e a pessoa foi conseguindo dar conta. Mas chega uma hora que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema emocional chega no seu limite. E aí entra muitas vezes processo de exaustão emocional, burnout e tantos outros processos de adoecimento, se não for físico, muitas vezes é psíquico, é mental. Então, por isso que a gente precisa levar mais a sério a saúde mental, os cuidados com a saúde mental. Porque não é do nada que a pessoa fica com depressão. Não é do nada. Primeiro que a depressão ela é multifatorial. Tem várias causas que podem contribuir para a depressão. E uma delas é o ambiente. O ambiente em que essa pessoa esteve inserida ao longo da sua vida. Às vezes parece que começou do nada, mas não foi do nada. Então, para ressignificar a nossa história, a gente precisa muitas vezes entrar em contato com situações que não foram boas. E muitas pessoas falam assim, não, o passado está morto. O passado já passou, muitas vezes o passado está muito mais vivo e muito mais presente na nossa vida do que nós possamos imaginar.
Muitas vezes nós estamos vivenciando situações que a gente acha que superou aquelas situações difíceis do passado. Muitas mulheres estão vivendo conflitos no casamento e ela acha que o passado está superado. Só que muitas vezes a verdadeira causa raiz desses conflitos são traumas, são feridas emocionais que ela e muitas vezes o marido vem carregando e não tem consciência disso. Como eu já atendi casais, atendo casais também, eu percebo muito isso em casais, né? Ah, mas isso surgiu agora. Não foi agora. Só que a pessoa não tinha consciência disso. Muitas vezes uma raiz da rejeição, uma ferida da rejeição, ela só está se manifestando agora, porque agora essa pessoa tem uma relação mais íntima. Muitas vezes aquele sentimento de abandono só está se manifestando na fase adulta porque entrou em contato, ela está em relações mais íntimas. Então, às vezes a gente acha que está tudo bem, mas está com conflito no casamento, mas muitas vezes tem crise de identidade, muitas vezes tem dificuldade na educação dos filhos. Então, ressignificar a nossa história, muitas vezes em primeiro lugar, reconhecer que se hoje você está passando por situações difíceis, conflitantes em alguma área da sua vida, muitas vezes essa situação não surgiu agora. Existem resíduos, muitas vezes, de situações que você foi vivenciando ao longo da sua vida. Não é aquela coisa de ficar olhando para o passado negativamente. É que se aquelas situações dolorosas não foram tratadas, ressignificadas, em algum momento elas vão ressurgir na nossa vida. É como a metáfora da fênix, né? Vocês já devem ter ouvido a história da fênix, né? Que ela ressurgiu das cinzas. Mas nesse caso ela ressurgiu o quê? Com força, com coragem. Para quê? Para viver, dar conta, né, de viver. Só que tem muitas situações que foram dolorosas na nossa vida, que elas não foram ressignificadas, que elas ressurgem como uma fênix na nossa vida. Às vezes ela ressurge num casamento, às vezes ela ressurge num conflito no trabalho, às vezes ela ressurge num problema de saúde mental, de saúde emocional ou de saúde física. Por quê? Porque existiu questões que foram vividas, mas que elas estavam guardadinhas lá no inconsciente e somente a gente conseguia sentir o quê? No corpo. Mas como nós não fomos educados, ensinados a observar as sensações que o nosso corpo traz, a gente acha que é normal. Ah, eu tô com um frio na barriga, ai, tá me dando dor de barriga, ai, muitas vezes eu sinto dor de cabeça. Muitas vezes essas sensações que o corpo traz é proveniente de muitas situações que a gente foi vivenciando. Muitas vezes a pessoa tem ali uma insegurança que aparentemente não teria motivos para ela sentir aquela insegurança. Tem muitas pessoas que têm um medo tão grande que aparentemente não existe nenhuma situação que provoque medo nela hoje, né? Numa pessoa, por exemplo, adulta, mas muitas vezes ela não sabe de onde vem a raiz desse medo. Então, muitas situações difíceis que nós vivenciamos, que foram traumáticas, que foram impactantes, e que a gente não tem consciência disso, muitas vezes ela vai gerar um medo agora na fase adulta. Porque muitas vezes a gente vai ser exposta a situações que talvez a gente não tinha sido exposta até então. Então, olha a importância da gente buscar o autoconhecimento, para a gente perceber, nossa, ultimamente eu tenho tido umas sensações diferentes, eu não tinha isso. Ultimamente eu tô sentindo mais medo, eu não era uma pessoa medrosa. Ah, ou então ultimamente eu tenho sentido mais ansiedade. Então a gente precisa buscar se conhecer o nosso corpo, quais são as sensações que ele está trazendo. Por exemplo, a pessoa que desenvolve um burnout, ela só vai perceber quando realmente o cérebro dela chegou no limite. Ela vai levando, ela tá estressada, ela tá cansada, ela não tá conseguindo dormir direito, muitas vezes não tá conseguindo comer direito,
mas acha que não, é normal, é o estresse da vida diária, a modernidade a si mesmo, e vai levando, e vai levando, vai levando. Chega uma hora que entra em colapso. O cérebro entra em colapso, porque ele não dá conta. Ele vai guardando energia, em primeiro lugar, para nossa sobrevivência. Vai guardando energia. Chega uma hora que não tá sobrando muita energia, porque tá gastando tanta energia para dar conta das demandas do dia a dia, que ele vai entrar em colapso. E vai desenvolver aí um burnout, um esgotamento emocional, um estresse muito grande. Então, quando a gente fala de ressignificar a nossa história, a gente precisa observar o que está acontecendo na nossa vida hoje. O que está te deixando desconfortável hoje? As suas relações, elas estão prazerosas, elas estão harmoniosas? Se não estão, é um sinal de alerta que algo precisa ser visto, algo precisa ser tratado e ressignificado. Não é esperar o negócio, não é esperar para seu marido ou a esposa falar assim, eu não aguento mais esse casamento, vamos divorciar. Porque muitas vezes foram tendo vários atritos aqui e ali, vai levando, vai empurrando com a barriga. Até chegar uma hora que a última gotinha, né? Eu sempre falo do baldinho das emoções. Muitas vezes é como se a gente tivesse um baldinho. E vai acontecendo várias situações na nossa vida. Aí cai uma gotinha aqui, amanhã outra gotinha, depois de amanhã outra gotinha, e vai enchendo o baldinho, vai enchendo o baldinho. E a gente não vai se dando conta que o baldinho está quase transbordando. Vai chegar uma hora que, se a gente não perceber que esse baldinho está enchendo e tomar providências, esse baldinho vai transbordar. E a hora que ele transbordar, vai dar ruim, como dizem, né? Vai dar ruim. Não adianta você ignorar situações conflitantes no seu casamento. Precisa chegar, os dois precisam conversar. Os dois precisam aparar as arestas que estão acontecendo ali. Não adianta esperar chegar o baldinho das emoções transbordar, porque aí muitas vezes vai chegar um momento para se não dar mais. Muitos casamentos acabam que não precisariam chegar onde chegou. Poderia ter sido resolvido nos dia a dia, nos pequenos atritos, nos pequenos conflitos que foi acontecendo. Só que muitas vezes as duas partes carregavam muitas feridas emocionais e não se deram conta disso. Até chegar no nível de forma tão profunda que aquele sofrimento está insuportável. Aí acaba chegando no divórcio. Eu até comentei em uma das lives que eu fiz esses dias, que eu estou lendo um livro, e que esse profissional, esse pesquisador, ele trabalha há mais de 40 anos com famílias e casais. Ele falou que a maior causa dos divórcios não é por conta de traição, seja de uma parte ou de outra. É por conta de traumas que ambos vivenciaram, principalmente na sua infância, e que foi vivendo, que isso estava afetando a relação, mas não se deram conta, não procuraram ajuda, e foi levando, até chegar uma hora que chegou o dia do basta, né? Basta, não aguento mais, chega, acabou. E às vezes não precisa chegar nesse nível. Às vezes não precisa chegar nesse ponto de realmente se separar. Então, muitos casamentos muitos divórcios, né, na verdade, poderiam ter sido evitados se este casal tivesse buscado, de alguma forma, ajuda e ressignificado a sua história de vida. Cada um tivesse ressignificado, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Eu tentei fazer isso sozinha na minha vida e não consegui, porque tem coisas que a gente não consegue fazer por nós. Pode um médico, um cirurgião cardíaco fazer uma cirurgia no seu próprio coração? Não, porque ele não vai conseguir fazer essa cirurgia no coração dele. Por que muitos terapeutas estão adoecidos emocionalmente? Porque muitos cuidam da vida das outras pessoas, das emoções, mas não buscam ajuda para eles mesmos. Nós que somos terapeutas, eu sei que tem muitas alunas aqui da instituição que eu dou aula, elas me seguem, muitas acompanham minhas lives. Fazer curso é uma coisa, você passar pelo processo terapêutico é outra coisa. E muitas pessoas confundem isso. Ah, mas eu estou fazendo uma formação. Ah, mas eu fiz uma formação disso. É claro que as formações, elas vão nos ajudar a gente compreender muitos processos nossos.
mas somente a terapia, o processo terapêutico, vai ajudar a gente a realmente ressignificar de forma profunda. Porque vai ter coisas que a gente sozinha não vai conseguir acessar. A gente vai ter somente a informação. E você ter a informação é uma coisa, você saber é uma coisa. Você pegar esse conhecimento e transformar ele de forma com que você possa curar as suas dores emocionais é outro processo. Então eu vejo muitas terapeutas que estão frustradas nas suas carreiras, né, na sua vida financeira, porque não está conseguindo atrair muitos pacientes. Muitas têm medo, né, tem uma insegurança, não sente segurança naquele processo, e aí acaba se frustrando com a profissão, com o seu propósito, com o seu chamado para ajudar pessoas na área emocional. Então a gente precisa, nós no geral, independente se é terapeuta, se é pastora, nós, seres humanos, precisamos entender que tem situações na nossa vida que nós não vamos conseguir ressignificar sozinhas. A gente precisa entender que às vezes a gente vai precisar de ajuda. Tem coisas que a gente consegue fazer, mas tem muitas que não consegue, assim como um cirurgião cardíaco ou um neurocirurgião não vai conseguir fazer uma cirurgia no próprio cérebro. Ele pode ser o melhor cirurgião do mundo, ele pode ter estudado nas melhores faculdades do mundo, entender, assim, o cérebro de cabo a rabo. Mas ele vai precisar, muitas vezes, se ele precisar de uma cirurgia do cérebro, ele vai precisar de outro profissional para ajudar ele. Eu dei o exemplo de terapeutas porque muitas me acompanham. Eu dou aula, né, na formação de terapeutas, psicanalistas e neuropsicanalistas. E eu percebo que muitos falam, eu tenho insegurança de atender, eu não sei qual é a ferramenta utilizar, e fica às vezes frustrado. Por quê? Porque a gente precisa primeiro estudar, né? Se você quer ser um terapeuta, você precisa estudar e não vai parar de estudar se você realmente quer ser um bom profissional. Qualquer área, se a gente quiser ser um bom profissional, a gente não vai parar de estudar. Mas principalmente quem quer atuar na área de terapias, mentorias, é essencial passar pelo processo de ressignificação da própria história de vida. Senão, a hora que for atender alguém numa situação mais profunda, vai entrar em conflito. Por exemplo, os pastores, mesmo que seja um aconselhamento que ele faz, mas os pastores, líderes de ministério, eles entram em contato com muitas situações profundas de adoecimento emocional, mental. Aqueles que estudaram, ótimo, tem um embasamento, mas também precisa passar pelo processo de ressignificação das suas histórias, porque muitos trazem vários traumas. E aí vai entrar em conflito com o trauma daquele fiel da igreja, daquele membro da igreja que veio trazer uma demanda ali para ele ajudar. Então a gente precisa ter consciência disso, que vai ter coisas que a gente vai resolver sozinha, mas vai ter coisas que não. Aqui a terapeuta cristã está falando, o curso ajuda muito, abre a mente, mas não isenta a necessidade de terapia, não isenta. Porque quando a gente está lá como paciente, é diferente. É diferente quando a gente está como aluna. Eu tenho que estudar muito quando eu vou dar aula. Mas é diferente de eu estar atendendo, eu estar atendendo as minhas pacientes é um processo, eu estar dando aula na formação para terapeutas é outro processo, e eu estar passando pelo meu próprio processo de ressignificação da minha história é outro processo diferente. E aí eu vejo muitas pessoas, eu fiz um curso, eu participei de um workshop, já está tudo resolvido. Eu, particularmente, eu não gosto daqueles treinamentos, daqueles workshops que grita demais, que coloca aquelas músicas altas demais. Aquilo lá só mexe com o emocional da pessoa. Mas a verdadeira cura emocional, a restauração da alma, né? Como eu falo muito com mulheres cristãs, sempre uso o termo restauração da alma, cura da alma. É a cura emocional, é a cura interior, como queira chamar, né? O nome que queira dar. Muitos daqueles treinamentos que eles dão por aí, esses workshops, que colocam aquelas músicas, que mexe com o emocional da pessoa, passa 3, 4 dias, uma semana, nos primeiros dias ela sente uma leveza danada, chora horrores, né?
acha que resolveu os problemas, mas ali só acessou o que? O sistema límbico, que é o sistema responsável pelo nosso emocional. Só acionou aquele sistema ali. Só que muitas vezes não foi lá no profundo, não foi lá na raiz do problema. E aí passa algum tempo, a pessoa volta de novo a sofrer aquilo que ela estava sofrendo antes. Então eu não gosto daqueles cursos. Eu já fui em curso que era sobre inteligência emocional, workshop. Gente, eu não suportava aquelas músicas altas. Eu não gosto de som muito alto, me irrita, sei lá, minha mente cansa. E aí eu via a gente chorando, e sabe? Achando que ali resolveu o problema dela. Ali só ativou memórias emocionais, ali só ativou muitas vezes o sistema límbico, ali só trouxe uma conscientização. É diferente de você ir lá no profundo e você ressignificar de verdade. Se fosse só fazer curso, workshop, participar de congresso de mulheres, que é maravilhoso. Tudo isso, gente, é maravilhoso. Continue fazendo, se você está fazendo. Continue participando de palestras, de workshop, de congresso de mulheres. Maravilhoso. Mas aquilo ali ajuda a trazer a consciência que você tem algumas situações que você precisa resolver. Mas muitas vezes não vai encontrar a raiz, porque a raiz está lá no fundo. É que nem uma árvore bem grande, aquelas árvores mais antigas. A raiz dela está lá no profundo. Tem muitas situações que nós vivenciamos que a verdadeira causa não está no superficial, não está no nível emocional. Está lá no profundo. E aí, se eu só vou ativar o emocional, as pessoas vão chorar, elas vão se emocionar, vai acontecer várias coisas. Mas muitas vezes vai ser só na camadinha superficial. Não vai acessar o profundo, porque o profundo requer processos. E as pessoas hoje em dia, elas não querem passar pelos processos. Eu falo isso porque eu percebo assim, elas querem facilidades, vamos ser bem sinceras. As pessoas hoje em dia, no geral, a maioria, elas querem coisas fáceis, rápidas. O miojo, sabe o miojo? Quando você tá com muita fome, você pega o miojo, vai lá, 3 minutinhos, tá pronto. Mas por quanto tempo ele realmente vai sustentar a sua sensação de fome? Por quanto tempo ele vai dar sustância para o seu organismo? Ele vai ter nutrientes para sustentar por muito tempo? Ele vai ter vitaminas, proteínas? Não. Ele só vai trazer um sustento rápido, né? Superficial. Agora vai lá, prepara uma macarronada, faz com carne moída ou com frango desfiado, vai dar mais trabalho. Você vai ter muito mais trabalho, vai demorar muito mais preparar. Mas já vai te trazer mais sustância, vai nutrir mais. Então as pessoas hoje em dia, elas querem coisas práticas, rápidas, superficiais. Só que aquilo ali resolve muito temporariamente. E eu já presenciei muitas pessoas que, não, eu não vou fazer terapia não, eu vou fazer só participar de um workshop ali, de uma imersão. Fiz 3 dias ali de imersão, olha, tô bala, resolveu meus problemas. Tá bom. É claro que vai ajudar a sanar algumas coisas, vai ajudar a identificar algumas crenças limitantes, vai ajudar muitas vezes a pessoa a saber onde estão alguns bloqueios emocionais. Só que muitas vezes não vai resolver, não vai ressignificar lá no profundo. Esse é o X da questão. Então, se você realmente quer uma mudança na sua vida, uma mudança de verdade, uma ressignificação na sua história de verdade, você vai precisar encarar os processos. Não é ficando na superficialidade que você vai conseguir resolver isso. E não é uma vez só que vai conseguir resolver também. É como você... como eu falo muito com mulheres cristãs, e eu tenho trazido muito nesse perfil, a questão da conversão. Muitas mulheres cristãs, elas acham que o ato de se converter, de decidir seguir a Jesus, resolve todos os problemas da vida dela, e não é assim que funciona. Você tomar a decisão, falar, eu vou me batizar, agora quero seguir os ensinamentos de Jesus, os passos de Jesus. Você tomou a primeira decisão, mas você vai precisar passar pelo processo de cura da alma, de cura emocional,
de ressignificação da sua história, do antes de você tomar essa decisão, e todos os dias você vai precisar tomar várias decisões de continuar seguindo aqueles passos que você decidiu seguir de Jesus. Porque todos os dias nós vamos ter desafios na nossa vida. Se você quer ter um relacionamento mais profundo com Jesus, com Deus, se você é cristã, não é só você ouvindo videozinho de TikTok, aqueles videozinhos de 1 minuto, que vai te proporcionar substância para você ter um relacionamento mais profundo. Você vai precisar estudar a Bíblia, fazer seu devocional, fazer as práticas espirituais. Tudo na nossa vida que a gente realmente quer aprender, que a gente quer mudança significativa, a gente vai precisar, né, praticar. Eu vi aqui que o pessoal da Univôlei entrou na live, o pessoal da Univôlei, eu sou parceira deles, né? Eu fui lá dar uma palestra esses dias, eu vejo todo final de semana, toda semana eles estão treinando para competir. Se eles querem se tornar bons jogadores, eles vão precisar treinar muito. Encarar os desafios, melhorar a alimentação, melhorar as condições tanto físicas, quanto emocionais, quanto mentais, para poder se tornar cada vez mais fortalecidos, tanto no corpo quanto na mente. E nós, para que a gente realmente ressignifique a nossa história, a gente precisa realmente passar por um processo mais profundo. Não é só simplesmente algo raso, superficial e já resolveu. Resolve superficialmente, temporariamente. Imagina se os jogadores lá da Univôlei fossem só na véspera do jogo e achar que no dia do jogo eles vão estar preparados para poder competir e ganhar a competição ali. Não é assim que funciona. E tudo na vida é assim. A gente vai precisar praticar, passar pelo processo, enfrentar aquilo que é desconfortável. Tem pessoas que falam, eu não quero saber de fazer terapia, não, que eu vou ter que ficar falando do passado. Existem modalidades terapêuticas, por exemplo, eu trabalho com a arte-terapia. No processo, utilizando a arte-terapia, a gente vai trabalhar de uma forma que você não vai precisar ficar falando do seu passado, ficar acessando aqueles momentos que te causou dor. A gente vai ressignificar a sua história através de vários tipos de expressão artística, desenho, pintura, recorte, colagem, mas é um processo que é direcionado. Tudo tem um porquê. O porquê de usar determinados materiais. Se a pessoa está com depressão, quais materiais eu devo utilizar, quais materiais não é recomendável utilizar. Então, tudo tem um porquê. Existe um estudo da função de cada material, de cada atividade. Então, não é assim uma justificativa, eu não quero fazer terapia, eu não quero ressignificar a minha história, porque eu vou ter que ficar acessando situação que eu não quero lembrar daquilo. Não quero lembrar, não quero acessar, mas aquilo ainda dói. É como aquela ferida, quando você cai da bicicleta, você machuca, que forma aquela casquinha, né, de forma superficial. Aí a pessoa vai lá, acha que já cicatrizou por dentro, nas camadas da pele, porque a pele tem várias camadas. Aí ela acha que embaixo da pele já está cicatrizado. Tem umas que vão lá até arranca a casquinha. Mas embaixo, nas camadas internas da pele, não cicatrizou muitas vezes. Assim funciona a nossa estrutura psíquica, emocional. Às vezes, superficialmente, a gente acha que está resolvido, que já resolveu aquela situação. Só que lá no profundo não resolveu. Muitas vezes aquilo ali está como uma ferida que está sangrando lá no interno. Mas por fora tá a casquinha bonitinha. Mas lá no interno não tá. E assim funciona com os traumas também. A pessoa acha que já passou tantos anos. Já superei, já passou muitos anos. O trauma não é a quantidade de tempo que passou. É o como você consegue viver depois daquela situação. É o quanto o seu sistema nervoso consegue, né, se adaptar depois daquela situação. O quanto o seu corpo, as sensações que o seu corpo traz quando você está diante de uma situação que traz gatilhos, né, que aciona gatilhos daquela situação, quanto você se sente confortável ou não. Eu atendi uma mulher uns 4 meses atrás.
Quando ela tinha 6 anos, aconteceu um acidente de carro e o pai dela, claro que não foi, né, proposital, mas acabou atropelando uma pessoa. Ela tinha 6 anos na época. Agora ela tem mais de 30 anos e ela foi morar fora do país. E aí aconteceu uma situação lá acho que de um acidente que causou fogo lá num restaurante. Ela falou que ela entrou num desespero tão grande que ela começou a gritar, e as pessoas olhavam pra ela tipo assim, nossa, mas que exagero. Só que olha só como o cérebro faz. Ele associa coisas que não tem nada a ver, assim, cognitivamente falando. Pra gente não tem nada a ver, mas ele busca significados de alguma forma. Ela disse que deu um desespero tão grande naquela, um sufoco. Beleza, aí passou, foi embora para casa, mas ela ficou tensa. E aí a gente foi trabalhando esse evento que aconteceu agora. E aí a gente foi trazendo, quer dizer, indo lá para situações que foram impactantes na vida dela. E aí foi chegar nesse acidente de carro. Durante muitos anos da vida dela, durante todos esses anos, desde os 6 até os 30 anos, ela não estava consciente disso, mas ela carregava uma culpa muito grande por esse acidente. Porque ela achava que a culpa foi dela, do pai ter atropelado essa pessoa. Porque ela estava no banco de trás, ela estava sem o cinto, estava brincando, e na hora, né, o pai, para de alguma forma tentar não atingir a pessoa que estava na pista e não fazer com que ela voasse para fora. Mas não tinha, olha para você ver, não tinha nada a ver um evento que aconteceu lá com 6 anos com o de agora. Mas o corpo dela guardou memórias emocionais. Então ela se viu diante de um perigo, diante de uma situação que foi muito desconfortável. E aquilo gerou nela um medo, uma insegurança muito grande. Então a gente precisa aprender a reconhecer os sinais que o nosso corpo traz. Se você está num lugar, de repente você começa aparentemente do nada se sentir desconfortável, gera aquela ansiedade, aquela tensão, tem alguma coisa ali que seu corpo está trazendo, essas memórias corporais, emocionais, sensações. Provavelmente, de alguma forma, o seu sistema nervoso captou algum estímulo que acionou um gatilho de alguma situação que você vivenciou, por isso que você se sente desconfortável agora. Aparentemente está tudo bem, aparentemente não aconteceu nada, mas internamente o seu cérebro tá captando sinais. Então, por isso que a gente, quando a gente fala de ressignificar, não é só aqui no pensamento. Ressignificar a nossa história envolve um processo muito além de só pensar. É pensar, sentir e mudar a nossa forma de se comportar. Não é algo somente de reescrever a minha história e já ressignifiquei. Não é só isso. Vai envolver todo um processo de funcionamento do cérebro, para que o cérebro que ele comece a construir novas sinapses, ou seja, os neurônios começam a fazer novos caminhos internamente. Consequentemente, ele vai mandar estímulos, novos estímulos para o nosso corpo como um todo. E o nosso corpo, a gente vai trabalhando para a gente identificando aquelas sensações que a gente tem e identificando. Por que eu me sinto desconfortável aqui? Por que essa pessoa, quando chega perto de mim, eu fico desconfortável? Mesmo que ela não tenha feito nada comigo, mas de alguma forma o meu cérebro, o meu sistema nervoso autônomo, ele captou algum estímulo que associou a alguma situação que a gente vivenciou em algum momento da nossa vida. Cheiros, né? Nós guardamos memórias olfativas. Às vezes, uma pessoa que foi importante para nós lá na infância, muitas vezes alguém passa perto de você com o cheiro daquela pessoa. Se for uma pessoa que foi importante e impactou positivamente, você fala, nossa, que cheiro bom. Automaticamente seu cérebro vai trazer a memória daquela pessoa. E você vai se sentir confortável. Mas se foi uma situação desconfortável que você vivenciou, o seu cérebro vai trazer aquela memória, né, emocional, memória olfativa, e você vai se sentir desconfortável. Eu atendi uma pessoa que ela teve uma relação que foi abusiva, né? E aquela pessoa com quem ela se relacionava, ela trabalhava muito com lanches, né? De preparar lanche, de fazer aqueles hambúrgueres artesanais.
Então ela ia junto com essa pessoa comprar carne no açougue. E aí essa relação durou pouco tempo até, mas enfim, aí a relação acabou. Olha só como o cérebro guarda memórias que associa coisas que não tem nada a ver. Então a relação acabou, ela seguiu a vida dela, a pessoa seguiu a vida dele, ok. E aí, várias vezes, quando ela entrava no açougue, que ela ia comprar carne, ela não estava nem pensando naquela pessoa, nem lembrando que a pessoa existia. Só que o cérebro dela captou o quê? O cheiro da carne do açougue acionava um gatilho, automaticamente ela começava a sentir enjoo, desconforto, náuseas, que aquele cheiro de carne se tornava enjoativo para ela. E aí, de início, ela falava assim, por que eu tô me sentindo assim, né? Daqui a pouco, o cérebro buscava a memória daquela pessoa. Ele fazia associação daquela pessoa, porque ela ia com aquela pessoa comprar carne. E aí depois que terminou, como foi uma relação conturbada, terminou a relação, ela não estava lembrando da pessoa, mas a memória ficou. Quando ela ia no açougue sozinha, vinha o desconforto, sentimento de enjoo, de náuseas, aquele cheiro forte da carne, porque associava, o cérebro buscou essa associação daquela pessoa, dos momentos que ela passou com aquela pessoa indo no açougue, com agora ela indo comprar a carne. O cheiro, o enjoo, sabe? Então, o nosso cérebro, gente, ele é incrível, incrível. E aí ele faz associações que a memória, muitas vezes episódica, cognitiva, ela não tá nem lembrando da situação. Mas a sensação está vindo, os estímulos estão vindo. E tá gerando desconforto. Então, ressignificar de forma profunda é você dar um novo significado, não só cognitivamente, mas também mudar a percepção que você tem diante daquela situação. Então, como eu citei o exemplo no início, uma mulher que às vezes passou por um trauma, por um abuso sexual, muitas vezes ela não tem a lembrança do fato, mas muitas vezes na fase adulta está afetando a relação dela hoje. Por quê? Porque o corpo dela está trazendo memórias, né? Sensações ruins de desconforto. E aí ela não sabe explicar por que ela sente o desconforto. Porque ela não tem a lembrança cognitiva. Mas aconteceu um fato lá atrás. Então, se hoje você tem desconfortos, né? Se você está numa situação, aquilo te gera insegurança, medo, ansiedade, que aparentemente não é uma situação que te coloca em risco, provavelmente seu cérebro e seu corpo está trazendo memórias de situações que foram impactantes para você. E é preciso tratar isso. Porque se você não vai tratar, você vai continuar com essa insegurança, com esse medo, e isso muitas vezes vai impactar a sua vida, vai te dificultar muitas vezes de ter relações mais saudáveis, mais harmoniosas, mais felizes. Vai te impactar muitas vezes de você viver o seu propósito de vida, porque muitas mulheres, elas têm uma insegurança muito grande, elas não acreditam na sua própria capacidade, elas muitas vezes não conseguem reconhecer os dons e talentos que elas têm, e elas acham que, isso não é pra mim. Não, eu fazer isso? Como que eu ressignifiquei a minha timidez? Não foi simplesmente, vou lá, vou fazer live, vou dar aula. Não, foi um processo. Eu consegui, graças a Deus, né? Por um processo, demorou, mas eu ressignifiquei. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no Instagram, depois se você tiver curiosidade, vai lá, desce o feed aí, vai lá ver. Olha só para você ver o quanto o processo de ressignificar envolve várias etapas e várias situações. Eu fiz um vídeo falando sobre dependência emocional. E aí teve uma pessoa muito próxima a mim, essa pessoa ela veio me perguntar, de onde você tirou, qual autor que você estudou para você fazer esse vídeo? Aí eu expliquei, eu falei, olha, eu estudei vários autores, estudei a psicanálise, né? E cada autor vai trazer a sua visão em relação à dependência emocional. Aí, mas olha só, ela falou assim, olha, eu comecei a assistir o seu vídeo, porque aí eu fiz aqui no Instagram e compartilhei no Facebook na época, já faz tempo isso. Eu comecei a assistir o seu vídeo, mas eu tava muito cansada, com muita dor de cabeça, então eu assisti uma parte
E eu vi que, nossa, é tão diferente do que eu aprendi sobre dependência emocional. Aí, na hora que ela me mandou essa mensagem, né? Ela mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Na hora, eu fiquei assim, eu pensei assim, eu vou apagar esse vídeo. Eu acho que eu, né, devo ter falado muita coisa errada, né? Eu vou apagar o vídeo. Foi o primeiro pensamento que me veio. Vou apagar o vídeo. Mas aí eu respirei fundo, falei, peraí. Eu ainda tive a coragem de fazer o vídeo, postar, trazendo ali conscientização para as pessoas do que é a dependência emocional e como acontece a dependência emocional. E ela que não faz nenhum vídeo para postar nas redes sociais dela. Então, mas aí, olha só como às vezes a gente se bloqueia, cria um bloqueio na nossa vida. Aquele bloqueio impede a gente de avançar na vida se a gente não parar para ressignificar aquilo que aconteceu. Então, não, eu ia responder na hora, comecei a fazer aquele textão, blá, 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 blá. Depois falei, não, vou respirar fundo, deixei passar o maior tempão. Depois eu falei, não, eu não vou tirar esse vídeo. E graças a Deus que eu não tirei o vídeo. Se eu tivesse me deixado levar por esse comentário, hoje eu não estaria aqui fazendo live, provavelmente eu não estaria dando aula nos cursos de formação para terapeutas. Eu não me deixei levar por aquele comentário. Aí, beleza. Passou uns 2 dias, a pessoa mandou a mensagem, falou assim, eu terminei de assistir aquele vídeo que você fez, foi só no começo que deu a impressão errada do que era dependência emocional. Na hora dá vontade de você soltar os cachorros pra pessoa, né? Você fala, caramba, você tá com dor de cabeça, tá cansada, assiste um pedacinho do vídeo, vem me criticar o meu vídeo, depois você vem dizer que só no início que deu a impressão de que tava trazendo um outro conceito diferente. Então, olha só como as atitudes das outras pessoas, muitas vezes, elas vão gerar na gente um bloqueio, e isso vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar a gente de viver o nosso propósito, porque a gente muitas vezes se deixa levar pelos comentários das outras pessoas. Mas graças a Deus eu já tinha passado pelo processo de ressignificar a minha timidez, de ressignificar a vergonha que eu sentia, porque eu era sentia muita vergonha, medo de ser julgada, de ser criticada. E ainda bem que naquele momento eu respirei fundo, eu pensei muito antes de responder para ela, e eu não tirei esse vídeo. Porque se eu tivesse tirado, com certeza hoje eu não estaria fazendo vídeos. Eu poderia ter deixado aquele comentário ter me afetado e me bloqueado. Mas como eu estava no processo de ressignificação, como eu já tinha conseguido superar muito, eu falei, peraí. Eu estudei vários autores, cada um traz a sua visão. Se você for estudar dependência e codependência emocional, você vai ver que existem algumas divergências na forma com que os autores encaram a dependência e a codependência emocional. E aí eu falei, cada um estuda e cada um traz a sua visão. Eu peguei um pouco do que vários estudaram, o que a psicanálise falava de dependência emocional. Mas olha como é importante a gente ressignificar as nossas feridas emocionais, nossas dores emocionais, para que a gente não deixe com que comentários, críticas, julgamentos venham atrapalhar, venham impedir de vivermos o nosso propósito de vida. Se naquela época eu não tivesse passado e passando pelo processo terapêutico, com certeza esse bloqueio talvez tenha atrapalhado muito a minha vida. Então, às vezes, as pessoas elas vão vir criticar o nosso trabalho. Elas vão vir falar mal, elas vão vir fazer comentários maldosos. Só que muitas vezes elas não estão dando nem um passo daquilo que a gente está fazendo. Mas para criticar, elas são bem rápidas. Então, você, independente de qual área você trabalha, independente de qual situação você está vivendo hoje, procura ressignificar sua história de vida. Para que nada, nenhum comentário alheio, nenhuma crítica, nenhum julgamento venha fazer você afastar do propósito para o qual Deus te chamou para cumprir. Você tem um propósito, todas nós temos um propósito de estarmos aqui. E o nosso maior propósito para quem é cristã é glorificar a Deus através da nossa vida.
O nosso propósito também é ser quem nós fomos chamadas para ser. Então ressignifica se você fica se comparando com outras pessoas. Cada um vai trilhar o seu caminho, cada um vai trilhar a sua história. Os seus sapatos não vão ser vai servir muitas vezes para outras pessoas. E os sapatos delas também não vai servir para você. Porque cada uma caminhou, trilhou a sua história de vida. Então cada uma precisa ressignificar suas dores. Não se compare em nenhum sentido. Não se compare a achar que a outra pessoa está mais avançada que você. Ou que, mas eu passei pela mesma situação que ela conseguiu superar e eu não. Cada ser humano tem o seu tempo, o seu processo, a sua forma de enxergar a vida e os seus valores e princípios. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa era de muitas informações, né, nas redes sociais, Instagram, YouTube, e trocentos redes sociais, para a gente não cair nessa falácia de ficar se comparando. O seu caminho é o seu caminho, o seu trilhar é diferente do trilhar de outras pessoas. Se você está insegura, se você está com medo de avançar, se você não confia que você é capaz, é sinal de que você precisa ressignificar a sua história. Para que você avance no seu propósito de vida. Para que você avance para cumprir a sua missão. Você tem uma missão. Você é importante para cumprir a missão, que tem coisa que só você vai poder fazer. Vai ter pessoas que só você vai alcançar. Mas do seu jeito, sendo você mesma, respeitando a sua singularidade, a sua identidade, os seus valores, os seus princípios. A gente precisa ressignificar a nossa história para que a gente realmente se posicione, ocupe o nosso lugar. Cada uma de nós tem o nosso lugar aqui nesse mundo. Cada uma é útil de uma forma. E quando a gente tem uma história de vida que não foi ressignificada de forma profunda, muitas vezes a gente vai cair na comparação, a gente vai cair... desculpa. A gente vai cair naquela questão de ficar insegura, achar que não é para nós, achar que esse não é o caminho, achar que não é Deus que tem esse propósito na minha vida. E Deus, Ele fez cada uma de nós com dons, talentos, habilidades e para um propósito. Pode até ser parecido com... O seu propósito pode ser parecido com o meu. Mas eu vou alcançar vidas que você talvez não vai alcançar. Você vai alcançar vidas que talvez eu não vá alcançar. Porque vai ter pessoas que vão se identificar com você. Com o seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de se comunicar. Vai ter pessoas que vão se identificar com o meu jeito. E tá tudo bem. Deus criou cada uma de forma diferente. Justamente para que cada uma faça do jeito diferente. Alcance vidas diferentes, gera transformação em vidas diferentes. Esse mundo é muito grande, tem espaço para todo mundo. Mas a gente precisa ressignificar a nossa história, curar as feridas emocionais, né? Dar um novo sentido para a nossa vida. Virar a chavinha de que cada uma tem o seu valor. Né? Cada uma tem uma razão de estar aqui nesse momento. Que você não se deixe levar por julgamentos, críticas de pessoas que muitas vezes não estão fazendo o que você está fazendo. Uma coisa não justifica, mas uma coisa é uma pessoa que já está num nível muito mais avançado que o meu vir criticar, mas não justifica, porque cada uma tem um processo, um tempo e a vida diferente. Mas se ela tá mais avançada que eu, ainda dá um desconto. Nossa, ela já passou por um processo longo. Mas muitas pessoas, elas vão criticar, elas não passaram nem metade do processo que você passou. Ela não buscou nem um terço daquilo que você já buscou, do que você já estudou, do que você já fez. Então não se deixa abater, não se deixa levar por julgamentos e comentários de quem não trilhou o seu caminho, de quem não caminhou com você, de quem não presenciou o seu sofrimento, muitas vezes as suas superações. Tem muitas mulheres que estão estagnadas, bloqueadas na vida, porque elas estão se deixando levar por comentários,
por julgamentos, por críticas. E ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi chamada. Porque ela está se deixando levar. Precisa ressignificar. Se você está nessa posição de que qualquer comentário te afeta, comentário principalmente de quem não fez nada na vida, no sentido assim de estar trilhando algo ali importante. Apagou a luz aqui. Então não se deixa levar. Ressignifica a sua história para que você possa ser uma mulher transformada de dentro para fora, que você seja desperta para viver o seu propósito. Seja ele qual for, onde quer que for. Não importa. Se você falar, não, meu propósito é cuidar da minha família, ok. Se esse é o seu propósito, que você possa estar bem emocionalmente, bem mentalmente, para você fornecer segurança, apoio emocional para sua família. Se o seu propósito, de repente, fala, não, eu amo ser manicure ou ser cabeleireira. Se o seu propósito é esse, que você possa transformar vidas através de ser manicure, de ser cabeleireira, não importa o como você vai fazer isso. Mas que você não se deixa bloquear por causa de coisas que pessoas falaram ou por causa de situações que você viveu. Hoje temos ferramentas que é possível ressignificar a nossa história para que a gente possa avançar na vida. Então, não se paralise, não fique paralisada se você tem um sonho que queima no seu coração, que você fala, eu quero tanto fazer isso na minha vida. Se você sente esse chamado, vai. Tá insegura? Tá com medo? Tá com ansiedade? Ressignifica a sua história. Passa pelo processo. Mas não fique parada, não deixa o seu chamado guardado, não deixa os seus dons, seus talentos guardados na gaveta. Eles não foram dados a nós para ficar guardados na gaveta. Eles foram dados a nós para que a gente pudesse usar para ajudar vidas, transformar vidas. Então, ressignificar a nossa história é isso. É dar verdadeiramente um novo sentido. Hoje, quando eu lembro dessa pessoa que fez esse comentário, eu só penso assim, graças a Deus que eu não caí nessa conversa dela. E graças a Deus que eu não tirei esse vídeo, que esse vídeo tá até hoje no Instagram. Porque foi daí que eu comecei o quê? A aperfeiçoar. Comecei a fazer vídeos mais longos. Depois fui fazendo lives. Então, ressignificar a nossa história. Por isso que eu falo que é um profundo e é um processo. Para eu ressignificar a minha timidez, eu precisei o quê? Primeiro fortalecer o meu emocional. Primeiro, me sentir mais confortável e depois eu começar dando pequenos passos. Primeiro eu comecei a fazer vídeos curtos para postar aqui no Facebook. Depois eu fui aumentando o tempo desse vídeo. Depois fui fazendo lives. Depois fui tendo oportunidade de dar aulas. Então, ressignificar é profundo e é um processo por isso. Porque você vai precisar encarar aquilo que para você parece monstruoso hoje. Ah, se você tem... Por exemplo, se você é terapeuta e você sabe que é importante fazer lives, falar do seu trabalho, falar das questões emocionais, mas hoje talvez você sinta um bloqueio de fazer lives. Você vai precisar ressignificar isso. Mas não existe ressignificar de forma profunda e verdadeira se você não, aos pouquinhos, não encarar o processo, começar de passinho em passinho, para você conseguir estar aqui, ó, na câmera, falando para as pessoas. Por isso que ressignificar não é superficial. A verdadeira ressignificação da nossa vida a gente vai ter que encarar processos, um passinho de cada vez, fortalecendo o emocional, mudando as nossas crenças, mudando a nossa forma de enxergar o mundo, não dando abertura para comentários, para julgamentos de pessoas que não estão acrescentando a nossa vida. Olha lá, o Nivole está falando, é necessário passar pelo processo para entender o que é real, porque tem coisas que não é real, mas a nossa mente, ela criou ali como se aquilo fosse real, mas está só na mente. Mas aí a gente precisa o quê? Transformar a nossa mentalidade. E ninguém transforma a mentalidade só de pensar, eu vou mudar minha mentalidade, agora eu vou pensar diferente. Não é só isso. É muito mais profundo do que isso. Primeiro eu preciso olhar para a situação,
começar a enxergar a situação diferente, começar a agir de forma diferente. E comportamento, você não muda comportamento de forma profunda e consistente de uma hora para outra. É um passinho de cada vez. É dando um passinho em direção àquilo que você quer mudar, enfrentar os seus medos, enfrentar suas inseguranças, enfrentar a sua ansiedade, e você vai caminhando, caminhando, caminhando. Por isso que não é superficial. Por isso que a gente precisa entender qual é o nosso funcionamento. Quais são os nossos objetivos na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? O que nós estamos dispostas a encarar para realmente romper com aquela bolha que está nos impedindo de chegar onde nós queremos chegar? Porque muitas vezes a gente está preso numa bolha. Ai, mas eu não sou capaz. Ai, mas eu acho que eu não dou conta. Ai, mas eu acho que isso não é para mim. Porque alguém falou que você não ia dar conta. Porque alguém talvez falou que você era inútil. Porque alguém falou que você não ia dar nada na vida. Você não precisa mais carregar isso. Tá na hora de romper, tá na hora de ressignificar. Mas para isso você vai precisar encarar. Dá um passo. Onde você quer chegar? Pensa aí, onde você quer chegar? Qual é o seu maior sonho? Você vai precisar começar dando um passinho de cada vez para sair desse lugar que você está hoje, para você ir caminhando, caminhando para chegar onde você quer chegar. E propósito não é linha de chegada, é jornada. Para quem é jogador de vôlei, o campeonato, a competição, não é o fim. Ela é o meio da jornada. A primeira pessoa precisou treinar. Vai lá, vai competir, vai ver como que ela vai reagir diante daquele momento ali, que é uma tensão maior do que o simples treino. Simples na maneira de falar, né? Tudo na vida é assim. A gente vai precisar encarar. Vai precisar dar um passo pra gente sair daquele lugar que a gente muitas vezes tá estagnada, tá sofrendo, tá ruim, tá desconfortável, mas a gente não consegue sair. A gente precisa ir rompendo as barreiras, e que muitas barreiras tá aqui, ó, na nossa mente. Eu vou dar um exemplo de uma colega de trabalho minha. Como vocês sabem, uma parte do meu trabalho é na área da educação. Eu estou na formação de professores. Tem uma professora, colega minha, que ela é deficiente física. Ela teve paralisia quando ela era criança e ela usa, né, um aparelho, tudo. Mas essa deficiência física dela não impediu com que ela estudasse, com que ela se formasse professora, com que ela hoje ela é formadora de professores e ela dá formação para os professores da educação especial inclusiva. Ela é formadora deles e ela trabalha com crianças que têm ali as suas dificuldades, né? Seja física, seja um transtorno. Então, para ela, existe uma barreira física, mas a barreira mental não existe. Ela rompeu com a barreira mental. Não é porque ela tem uma deficiência física que ela paralisou na vida e falou, já que eu tenho essa deficiência física, nem adianta eu estudar, nem adianta eu me empenhar, que eu não vou ser ninguém. Não. E muitas vezes nós temos barreiras aqui, ó, mental, que está atrapalhando de cumprirmos o nosso propósito. Sem dúvidas, é só mais uma parte do processo. Tem muitas barreiras que a gente que a gente precisa enfrentar, que elas estão muito mais na nossa mente do que no ambiente, no físico. Eu tenho uma enorme admiração por essa professora, porque é uma pessoa animada, ela está sempre disposta, ela está estudando, ela está buscando. Não foi a deficiência física que limitou ela. E às vezes a gente não tem uma deficiência física, mas às vezes a gente se sente incapaz. Às vezes a gente sente, não estou preparada ainda. A gente só vai estar preparada fazendo. Ninguém se prepara pensando. Não é só mentalizar, agora eu vou fazer uma live, agora eu vou conseguir falar em público, agora eu vou conseguir dar palestra. Não é só isso. É fazendo, é dando um passinho de cada vez, é treinando, é exercitando, que a gente vai saindo do lugar. Então, por isso que ressignificar verdadeiramente envolve vários processos cognitivos, emocionais, as percepções do nosso corpo, para que a partir dessa segurança emocional
dessa transformação na nossa forma de ver a vida. Trocar as lentes que muitas vezes estavam todas embaçadas, agora a gente enxergar com mais clareza, com mais nitidez. Aí sim a gente consegue percorrer a jornada do propósito. Independente de qual área que você atua, se você é jogadora de vôlei, se você é professora, se você é terapeuta, independente da área que você está hoje, independente do seu sonho, daquilo que você mais deseja na sua vida, se você não romper com os bloqueios da sua mente, se você não ressignificar a sua história, você não consegue chegar lá onde você tanto quer, porque precisa romper barreiras. E tem muitas barreiras que não é externa, é interna. As barreiras internas são muito mais difíceis de ser quebradas do que as barreiras externas. Embora dependa muito mais de nós do que dos outros, mas elas são muito mais difíceis de ser quebradas. Então, é por isso que hoje eu estou aqui, trazendo essa conscientização, né? Trazendo esse esclarecimento da importância de ressignificar a nossa história de vida, para que a gente realmente viva o propósito para o qual nós estamos aqui. E cada uma tem um papel importante. Cada uma de nós somos como uma peça de um quebra-cabeça universal. Cada uma vai encaixar em um lugar. É uma pecinha que está encaixada em um lugar diferente. Mas todas são igualmente importantes. Em um quebra-cabeças não existe uma peça mais importante que a outra. Se uma faltar, você não consegue fechar ali aquele cenário. Então, todas são igualmente importantes. No time de vôlei, todos são igualmente importantes, cada um com a sua função. Independente da área da nossa vida, de onde a gente está atuando. Então, ressignificar a nossa história é transformar as nossas dores, aquilo que foi ruim, em aprendizado, em uma nova forma de enxergar a vida. Mas não é simplesmente um pequeno passinho. É um processo, mas é libertador, é transformador. Que quando você consegue fazer isso, quando você consegue romper com as suas barreiras internas, é maravilhoso. As barreiras externas, elas podem te assustar, mas elas não vão te paralisar. Mas se você não romper as suas barreiras internas, se você não ressignificar verdadeiramente a sua história, as suas barreiras internas vão te paralisar. O medo paralisa, a ansiedade pode paralisar, a insegurança pode paralisar. E isso está dentro de nós, não está fora. Vou dar um exemplo para você de algo que eu precisei ressignificar, que foi dirigir. Eu tirei carta, eu comprei um carro, mas eu tinha medo de dirigir. Olha só, olha como estava dentro de mim. Eu tinha medo que as pessoas não fossem me respeitar no trânsito. Mas o medo estava dentro de mim. Trânsito, claro que a gente tem que tomar cuidado, existe toda aquela tensão, aquele estresse. Mas existem sinais de trânsito que as pessoas precisam respeitar. Então eu fiquei 1 ano com esse carro na garagem e eu ia trabalhar de ônibus. Eu saía de madrugada de casa, pegava um ônibus até uma certa distância, depois pegava outro ônibus, porque para eu descer até a pista era perigoso, né? Era muito cedo. Então, 1 ano indo trabalhar de ônibus porque eu estava com medo de dirigir. E tem mulheres que elas tiram cartas e não dirigem por medo. Ou seja, é uma barreira interna, é um bloqueio interno que ela precisa enfrentar. E sabe como que eu consegui superar isso? Um amigo meu, ele tinha ajudado várias pessoas a tirar carta, né? A perder esse medo de dirigir. Ele me ajudou. Nós fizemos umas 30 aulas, assim. Chegava no final de semana, ele passava aqui, a gente ia para um lugar onde a gente conseguia dirigir, e a gente fazia baliza. Nossa, e dirigia. Até quando ele foi vendo que eu fui perdendo um pouco do medo, a gente ia para o centro da cidade, aqui é grande, né? Onde eu moro, a cidade que eu moro.
Então eu precisei enfrentar, não adianta, não era só eu mentalizar, agora eu consigo dirigir, agora eu dirijo para todo lado. Não é só isso. Isso é até insignificante num processo de ressignificar mesmo aquele medo, aquela situação. Eu precisei fazer essas aulas, essas mais de 30 aulas com ele. Quando foi começar as aulas, eu acordei bem cedinho, fui na escola onde eu ia no outro ano, dirigindo. Cheguei em casa tremendo que nem vara verde, mas eu fui enfrentando. Não vou falar pra você que hoje eu dirijo pra todos os lados, que eu saio, que eu viajo. Não, viajar, não vou viajar. Eu tenho medo de dar um problema no carro, no caminho. Ó, tá vendo? Eu ainda preciso superar mais. Mas para o básico, para o necessário, eu consigo. Eu vou trabalhar, se eu tiver que dar uma palestra, eu vou. Agora, viajar para lugares longes, eu ainda não vou, mas é algo que eu quero. É algo que eu ainda quero vencer essa barreira, mas de quem não dirigia, de quem ficou um ano com o carro na garagem e não dirigia, eu consegui ultrapassar essa barreira interna. Então talvez hoje você tenha uma barreira interna que você precisa superar ela. Talvez essa barreira está muito mais dentro de você do que fora de você. Então você precisa ressignificar essa barreira, enfrentar. Mas não é enfrentar de qualquer jeito. Primeiro fortalece o emocional. Primeiro sinta, né? Vai ter coragem totalmente? Não vai. Durante esse processo, acho que eu não lembro agora se são 5, 6 anos, eu estava voltando do trabalho. Na época eu estava ainda em sala de aula, né? Não tinha feito as formações de psicanálise, de psicoterapia, de mentoria. Eu estava voltando da escola, um dia chuvoso. Tinha um ônibus na minha frente, eu dando seta que eu ia entrar pro meu bairro. Um ônibus estava na minha frente, parado para os passageiros descer, e ele ia entrar para a pista. Vem um carro atrás de mim, pá, na minha traseira, e eu não tinha para onde ir, bati na traseira do ônibus. Assim, eu orei muito a Deus, falei, Senhor, não deixa eu ficar com trauma, porque eu preciso dirigir. Eu dava aula, eu comecei a dar aula à noite também, eu precisava ir à noite de ônibus, não tinha condições. Mas eu não fiquei traumatizada, eu dirigi, mas por muito tempo, toda vez que alguém ia se aproximando de mim na minha traseira, já me dava um frio na barriga, já me dava uma tensão. Ainda hoje, às vezes, quando eu vejo que alguém tá vindo muito rápido atrás de mim, já dá um pouquinho de tensão, mas diminuiu muito do que era logo depois que aconteceu esse acidente. Aí o carro amassou tudo, deu perda no carro, aí graças a Deus eu tinha seguro, o seguro pagou, eu comprei outro. Mas olha só o que eu tive que enfrentar. Mas tem mulheres que às vezes elas passam por um acidente, elas nunca mais dirigem. Tem mulheres que tiram cartas e não dirigem por medo, o medo tá dentro dela. Então isso é ressignificar a nossa história, é você enfrentar as barreiras que tem, dando um passinho de cada vez, mudando aquela visão que você tem, mas não é só a visão mental, é tudo. É você fazer o que você precisa fazer. Às vezes você ainda vai enfrentar alguns níveis de medo, mas você consegue fazer. É processo, gente. As pessoas querem hoje tudo muito facinho, não é assim que funciona. As informações estão aí, rápido. Tem chat GPT, tem Google, você acessa informações rápido. Mas mudança de mentalidade, mudança de comportamento, ressignificar a história é um processo que requer coragem. Você vai precisar enfrentar os seus medos, os seus monstros internos, mas é libertador. Quando você consegue passar por isso, a sua vida muda. Muda completamente. Mesmo que as pessoas não percebam, mas aqui mudou. Mudou aqui, mudou aqui. Ótimo. Você vai, você avança, você vive seu propósito. E é sobre isso que era essa live. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Fala aí pra mim como é que foi pra você essa live, te ajudou? Pra eu saber, pra eu continuar fazendo mais lives. Senão eu não sei se tá chegando aí, como tá chegando aí. Ajudou você virar uma chavinha? Fala aí pra eu saber se eu estou no caminho certo, né? Que às vezes a gente precisa fazer ajustes nas rotas.
Não é que você ressignificou sua história e agora, não, a gente vai ajustando a nossa rota, conforme a gente vai vivendo, vai avançando. E o importante é a gente continuar. O importante é cumprirmos o nosso propósito de vida. Coloca aí pra mim como foi pra você essa live, como está chegando aí pra você. Para eu saber aí, né? Até para me motivar a fazer mais lives, né? Senão eu fico aqui falando, e eu não sei como é que tá chegando aí, se fez sentido para você, se isso de alguma forma, né, te ajudou. Ah lá, eu sou suspeita, amo suas lives, sempre tem algo que me mexe comigo. Ah, que bom que te ajudou. Fico feliz, esse é o meu papel, né? A Pita Camargo falou, hoje eu peguei no final, mas vou assistir toda. Estou gostando muito das lives. Ah, que bom. Fico muito feliz que você esteja gostando. Quem pegou no final, assiste depois do comecinho, para você realmente entender o que é ressignificar a sua história, tá? Que é algo que vai te libertar de muitas coisas na sua vida. Você vai ver. Você vai ver que vai abrindo a sua consciência, você vai observando algumas coisas, você vai deixando de dar importância para algumas coisas e se importando com aquilo que realmente tem importância de verdade. E esse é o objetivo. Ressignificar é isso, é a gente parar de focar naquilo que só atrapalha e começar a focar naquilo que é importante, naquilo que vai nos impulsionar a seguir, crescer, evoluir. Então, tenham um ótimo final de semana, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Semana que vem estaremos aqui de volta e está vindo aí um workshop muito bacana. Já coloquei lá no grupo, se você não está no grupo, né? Entra lá, nós vamos ter um workshop que se vai chamar Raízes Curadas. Mulheres emocionalmente e espiritualmente fortalecidas para frutificar. Frutificar onde, Maria? Onde você estiver. Onde você estiver, você vai dar frutos, gerar mudanças, transformações. Então, se você quiser participar desse workshop, entra lá no link da bio, entra no grupo, que eu preciso até atualizar lá, que era do curso Desperta Mulher. E meu objetivo é esse, ajudar você a despertar e cumprir seu propósito, independente de onde você esteja. A terapeuta que você está falando, ó, fiz bolo ouvindo sua live, me vendo em várias situações do medo de dirigir, timidez de fazer lives, os bloqueios, são ótimas suas lives. Ah, eu que agradeço. Obrigada, Nivole, obrigada. Muito obrigada você que esteve aqui, você que vai assistir depois. Se essa live fez sentido para você, compartilha com alguém. Manda para alguém, pode ajudar outras pessoas também a ressignificar suas vidas, a desbloquear e a viver seus propósitos. Então, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Aproveite o final de semana com a sua família, com quem você ama e faça algo de bom para você.